boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo aí, né? Para Minas Gerais, para o Brasil todo o Brasil, na verdade, né? Vamos hoje trabalhar o Código de Ética da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos ao WM Concursos. Meu nome é Elber, né? Eu sou professor de Direito de Legislação, sou sargento da Polícia Militar, mestre em Direitos Fundamentais, né? Fui aprovado no curso de formação de soldados, CTSP, né? Curso Técnico de Segurança Pública, época, em 2006, em terceiro lugar, né? Na época, em 2006, e em 2009 fui aprovado em primeiro lugar no curso de formação de sargentos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Bacana? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo. Hoje nós estamos fazendo essa aula, né, aqui, para que vocês nos conheçam, né? Alguns alunos ainda não nos conhecem, então sejam todos muito bem-vindos, né? Antes mesmo de a gente iniciar o nosso estudo, pessoal, quero apresentar para vocês aí a nossa plataforma, né? Então, o Google Meet, gente, todo mundo já conhece. Aqui a gente vai interagindo, né? Essa aula vai interagir, a gente vai interagindo aqui do lado direito, no chat, né? Tirando todas as dúvidas, a gente vai batendo papo, vai esclarecendo, aquela mesma interação que a gente tivesse na aula presencial. A diferença só que a gente não tem aquela aproximação do corpo, né, do calor mesmo do corpo, mas a gente tem um calor aqui do coração, né, e a gente nós vamos aproximar vocês do conhecimento para ajudá-los aí para a prova da Polícia Militar, que nós estamos todos felizes. Nosso comandante-geral ontem, né, soltou informação do concurso esse ano de 2021 para começar o curso de formação no início de 2022, né? A Rainha perguntou, essa aula vai ficar disponível? Vai ficar disponível no YouTube, né? Então, vai ficar disponível aí para que vocês assistem quantas vezes vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, em qualquer lugar. Então, essa aula é bem legal, bem interativa. É uma aula principalmente para vocês conhecerem, né, essa plataforma, ver que a gente pode tirar as dúvidas aqui. Vocês podem bater papo conosco, a gente pode interagir da mesma forma que a aula presencial. E eu penso ainda que é mais ainda disciplina, mais concentração, na verdade, que você tem nessa aula ao vivo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos dar, então, início ao nosso estudo. Pessoal, antes de nós iniciarmos nosso estudo da Lei 4.310, 2002, que é o Código de Ética da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, logicamente, vamos passar algumas informações aí, ó, relevantes do concurso, né? O comandante-geral ontem, né, no dia 7 de junho de 2021, deixa eu pegar o documento aqui, ó, nós temos aí a portaria, uma resolução, na verdade, do comando-geral, a resolução 5086, dia 7 de junho de 2021, que dispõe lá sobre os cursos, né, de admissão ao curso de formação de oficiais, né, que é o nosso CFO, ao quadro de oficiais da saúde, o QOS, o quadro de praças o QPPM, que é o quadro de praças da Polícia Militar, né, somos nós, e quadro de praças e especialistas, né. Então, pessoal, essa resolução ela vem dispor de todos esses concursos que serão realizados ainda em 2021. Então, o CFO, né, que exige o bacharelado em Direito, né, tem que ser até 30 anos, 11 meses, 29 dias, se ele for civil, né, para ingressar no CFO, e tem que ter o bacharelado em Direito, O QOS, quadro de oficiais da saúde, né, aqui no caso nós vimos que tem quadro, tem as vagas para médicos, né, médicos nós iremos ver, e o QPE e o quadro de QPPM, que é o quadro de praças da Polícia Militar. Então, professor, qual que é o requisito aí para o QPPM, né? Curso superior, qualquer curso superior. Lembrando que o curso superior, o curso sequencial, ele ainda, né, conforme os últimos concursos, ele foi aceito, né? A gente sabe muito bem que pode ou não vir a ser aceito novamente nesse concurso, né? Vamos aguardar. E o QPE, o quadro de praças especialista, né? Nós iremos ver na área da farmácia, da enfermagem, e vai, né? Então, essa resolução, gente, saiu ontem, foi publicado ontem, né, lá, o coronel comandante-geral da Polícia Militar, né, no uso das suas atribuições, ratificou, tendo a aprovação aqui da CEPLAG, que autorizou a realização desse concurso, né? E vamos ver aqui, ó, olha lá, e quantitativo de vagas, nós vamos ver, deixa eu colocar aqui, ó, olha lá, Diretoria de Recursos Humanos, por intermédio do Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar, provimentam 120 vagas, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, olha lá,
120 vagas, então, para o CFO, 30 vagas para o QoS, o quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar, 1.653 vagas, pessoal, para QPPM, ou seja, é o soldado de carreira, né? É aquele que não é especialista, é o soldado de carreira que tem qualquer formação em curso superior, tecnólogo, né, licenciatura, bacharelado, e até no último concurso aceitou o sequencial, tá joia? Então, 1.653 vagas, gente, é muita vaga, né? E 80 vagas no CFSD QPE, que é o quadro de prazo especialista, que tem que ter uma formação específica, além do técnico, né? Conforme os últimos editais. Mas aí, olha que interessante, é esse quadro que eu queria trabalhar com vocês aqui. Olha que interessante. Nós temos aí quantitativo de vagas. Deixa eu ver, aqui, na verdade, quadro de vagas especialistas, né? O QoS, o quadro de oficiais da saúde. Deixa eu colocar aqui o quadro do QPPM, que é o que mais importa para nós, é isso aqui, pessoal, ó. Olha lá, hein? Nós temos aí, vamos colocar aqui para o pessoal ver, olha lá, nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte, 718 vagas na região metropolitana de Belo Horizonte. Professor, o que pega a região metropolitana? Primeira, segunda e terceira região. O CPC, o primeiro comando da capital, né? O CPC, o Comando do Policiamento da Capital. E nós temos aí que pega tanto a primeira região, que é o CPC, o Comando de Policiamento da Capital, e a segunda, terceira região, né? A segunda região pega Betim, pega Ribeirão das Neves, tal, e a terceira região pega Vespasiano, São José da Lapa, Santa Luzia, né? Então pega aquela região mais do norte, né? Região norte de Belo Horizonte. Então a região metropolitana, pessoal, então 718 vagas, é muita vaga aí para esse ano. O curso, o comandante-geral falou que o curso vai começar, ele irá começar no início do ano que vem, então vai ser bem curtinho. Então, você que vai fazer a prova agora tem que estudar, e ao mesmo tempo que estudar, gente, fazer atividade física, porque depois da prova teórica, vai ter pouco tempo de fazer a prova física. Então, você que não está habituado a correr, fazer atividade aeróbica, treinar o 2.400, começa ontem, fazer o fortalecimento muscular, né? Começar a treinar barra, começar a treinar abdominal e fazer atividades aeróbicas, pelo menos 3, 4 vezes aí já de cara por semana, para aí você estar bem na prova física, porque vai ser bem curtinho o espaço, tá, gente? Então não dá bobeira. Então, olha lá, além das vagas na região metropolitana, nós temos vagas também destinadas no interior, ó. Então, muita vaga, ó, 60, 60, 40. Nós temos aí, ó, por exemplo, na 7ª região, minha região lá de Divinópolis, Bom Despacho, né? Minha região lá, maravilhosa região, alta qualidade de vida que você pode ter, né? 75 vagas. Nós temos aí, ó, 60, 30, é muita vaga, 935 vagas para o interior do estado de Minas Gerais. Professor, para onde que eu faço? Como eu falei ontem na live, né? Faz aquilo aonde seu coração determinar, né? Eu moro na região metropolitana, eu gosto de Belo Horizonte. Faz, então, para Belo Horizonte. Aonde que vai ter menos vaga, vai ser menos concorrido? Aonde que vai ser mais concorrido? Gente, logicamente, né, sabemos que Belo Horizonte, pelo fato, né, quantitativo populacional, sem sombra de dúvida, vai dar mais candidato por vaga, lógico, mas também o número de vagas é maior. Então, se você está treinando, mas eu gosto da região de Divinópolis, por exemplo, então faça para lá, faz para onde o seu coração determinar. Lógico que quem precisa dessas 75 vagas, você vai precisar, uma só, né? E a concorrência que você vai ter nessa preparação, até no dia da prova, até no dia do seu início do curso, é com você mesmo. Então, é a sua dedicação, é a sua disciplina que vai levá-lo ao sucesso, tá joia? Então, vamos lá. Então, é importante destacar isso aí para a prova, beleza? Então, vamos lá. Mas informações importantes. Beleza, pessoal. Antes de a gente começar, então, nossa aula, só lembrar que nós vamos ter uma turma preparatória com aulas ao vivo, dessa mesma aula que você está assistindo comigo aqui agora, todos os dias, vai ser de manhã e à noite, ela de segunda a sexta-feira, vai ter o início dia 5 de julho, ou seja, daqui menos de um mês nós vamos começar essa turma, vamos ver todo o edital, vamos trabalhar aí a parte de legislação extravagante, direitos humanos, conforme o último edital. E vai estar para sair agora esse edital, né, conforme o comandante falou, essa semana e semana que vem. Então, creio que não vai mudar muita coisa do edital passado. Então, vamos dar início agora, em julho, a matéria de estatística, português, dissertação, né, a redação e
aquela gama de matérias de direito, né? Direito penal, legislação extravagante, direitos humanos, né? As legislações internas, igual o Código de Ética. Então, nós vamos ver todo o edital, tá joia? Vai ser aula ao vivo, dessa mesma forma que você está assistindo aqui agora, essa mesma dinâmica, essa mesma dialética. A aula de segunda a sexta, quem pode fazer de manhã, pode estudar de manhã, né, lá, de 7h30 a 11h10, e à noite, de 19 às 20h30. Professor, tem dia que eu estou trabalhando escala, eu posso assistir de manhã e à noite? Pode, sem estresse, nós vamos ver. A gente vai fazer esse cadastro, pessoal, que quer assistir, às vezes, um pouco no horário, um pouco no outro, questões de trabalho, nós vamos flexibilizar aí para o aluno, né? Então, o cara que eu quero trabalho em escala. Um dia eu assisto de manhã, outro dia à noite, sem estresse nenhum. Nós vamos conversar e deixar aí aberto para você assistir dentro da sua possibilidade de trabalho. Então, nós, como professores do WM Concurso, vamos flexibilizar para vocês de toda forma, tá joia? Carga horária, 200 horas a aula, que vai ser nosso curso, todo conteúdo digital. Lembrando que a gente tem os livros digitais, né, todos semelhantes a isso. Vocês vão ver um pouco da minha aula aqui, bem didático, bem colorido, os chamados livros digitais. Resumos que a gente sempre passa para vocês, a maioria aí alguns aí, né, na verdade, já foram meus alunos, já sabem que a gente prepara um material com qualidade e exercício para treinar. Aqui está os valores de investimento. Lembrando que até dia 14, né, gente? Até semana que vem tem um desconto para o pessoal que quer estudar conosco, né? E lembrando que, além desse desconto aqui, quem é ex-aluno já tem 10% de desconto conosco, beleza? Quem já é ex-aluno tem já 10% de desconto para conosco aqui. Divide o cartão e o telefone do pessoal aí, ó, da Ana e da Marina, para poder fazer a inscrição. Tá joia? Daqui tá faltando o número, 8634-4111. Tá joia, pessoal? Então, esse é o nosso curso. E também, quem quiser estudar conosco sem ser aula ao vivo, nós temos aí o curso online, né, lá. É só entrar lá, wmconcurso.com.br, PM, Soldado, Polícia. Nós temos o curso completo, nós estamos atualizando agora algumas matérias, está com 50% de desconto. O curso online também, tá vendo? Bem didático. Aí nós temos algumas aulas que precisa para vocês nos conhecerem, né? Português, o Rodrigo, comigo, né? Legislação e estatística aí com o professor Marcelo Cunha, um dos melhores professores aí da área no estado de Minas Gerais. O professor Rodrigo também todo mundo conhece, um professor de estratégia de concurso, né? Os melhores cursinhos do Brasil, e está conosco também, e está ombreando conosco aí nesse estudo. Tá joia, pessoal? Então, aí nosso curso é completo, né? Várias aulas aí para vocês. Assistam quantas vezes quiser. Os livros digitais, os PDF, podem baixar, tá? Pode baixar os livros, só as aulas que não, mas as aulas você pode assistir quantas vezes vocês quiserem, tá joia? Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aí. Beleza, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem não me conhece, meu nome é Elber, sou professor, então, de Direito de Legislação do WM Concurso, tá joia? Então, vamos trabalhar um pouquinho aí, só para vocês já começarem a assimilar o conhecimento acerca da Polícia Militar de Minas, né? E nós temos aí uns documentos mais importantes, né, da Casena, quem é militar sabe, do soldado aluno, né, que você vai ingressar a partir do ano que vem, até o coronel, que é o último posto que nós temos na instituição. Esse código, ele vem reger todas as nossas condutas, os nossos comportamentos, principalmente no que tange a deveres, né? Nós temos deveres a cumprir, né? Nós temos o Estatuto da Polícia Militar, que é a Lei 5.301, de 69, que traz os direitos e algumas prerrogativas, e traz também alguns direitos que nós temos, né? Vários direitos que nós temos, né? Inclusive a nossa carreira nós temos um plano de saúde, o PSM, né? O PSM, que nós temos aí o nosso plano do Instituto de Previdência de Servidores Militares, muito bom no Hospital Militar, né? Essa remuneração nossa, olhando para nível de sociedade, é uma remuneração muito boa. Então, você que está galgando aí essa estabilidade, essa segurança jurídica, é muito bom aí, né? Entrar conosco e galgar conosco, ombrear conosco dentro da Casena, tá joia? Então, gente, essa Lei 14.310 de 2002 é o Código de Ética da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que também abarca o Corpo de Bombeiro Militar. Até então, o Corpo de Bombeiro não tem o seu código de ética específico, então ele também participa, né? É abrangido pelo Código de Ética da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, por isso que fala militares do Estado. Quando eu falo militares, eu falo tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Tá joia? Então, nós temos aí duas leis importantes para destacar. A Lei 5.301 de 69, que é o Estatuto da Polícia Militar, que traz principalmente lá os direitos, deveres e prerrogativas, e aqui nós vamos ver o Código de Ética, gente, só para entender o que é a sistemática do Código de Ética, nós temos os deveres militares para cumprir.
Se, por exemplo, se houver o descumprimento, né, se houver o ato de ofensa aos preceitos da vida militar, da atividade de caserna, tem certa punibilidade. E o Código de Ética da Polícia Militar vem trazendo, por exemplo, sanções caso aquele militar ele descumpra alguma certa atividade que lhe cabe, que lhe compete fazer no seu dia a dia da sua atividade de policial militar, né? Então, olha lá, o que vem estabelecer, então, o Código de Ética? Olha lá, eu coloquei aqui bem em destaque, lá. O Código de Ética de Minas vem definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares, né? Vem primeiro, definir quais são as transgressões. Vou dar um exemplo. Se o militar chega atrasado para a nossa chamada, chegou atrasado, é uma transgressão disciplinar, chega atrasado? Né? Então, se ele chegou atrasado, nós vamos ver que é uma transgressão leve. Ele chegou atrasado, é uma transgressão. Então, eu estou definindo, estou especificando as transgressões. Por exemplo, o militar, ele chegou com fardamento em desalinho, ele está violando regras do RUI-PM. Professor, o que é o RUI-PM? É o Regulamento de Uniforme Insígnia da Polícia Militar, é o que regula os nossos fardamentos, né? A boina, a barba, como é que tem que ser feita, o fardamento tem que ser impecável, o coturno, o que eu posso, como que eu devo utilizar a minha identificação funcional. Então, ela vem definir, né, o RUI-PM. Então, quando você viola o RUI-PM, esse regulamento de uniforme, você comete uma transgressão disciplinar que está definido, está especificado no Código de Ética, tá joia? E, além disso, normas relativas às sanções, né, nós vamos ver, por exemplo, então, se o militar chegou atrasado, vai ter certa punibilidade. Por exemplo, ele vai ser lá, pode tomar uma advertência, uma prestação de serviço, né, uma suspensão das atividades, uma repreensão, né, até no caso aí a extrema ratio, né, ou última ratio, que é a pena de demissão, né? Então, normas relativas às sanções, conceitos, né, por exemplo, nós vamos ver o militar que ele ingressar na instituição, ele vai ingressar com o conceito B0. Então, você que vai ingressar a partir do ano que vem, deve ser lá para fevereiro do ano que vem, você vai ingressar na instituição com B0, né? B0 pontuação. Recursos, vamos ver lá que é o direito do duplo grau de jurisdição, direito de recorrer. Por exemplo, se você foi punido na primeira instância, o comandante do batalhão mandou te punir pela apuração dos fatos, você pode exercer o duplo grau de jurisdição, aquilo que está previsto lá no artigo 8º, a linha H do Pacto São José da Costa Rica, ou também chamado de Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Esse pacto é de 61, onde o Brasil foi signatário, o Brasil ratificou como um documento de status de supralegalidade em 1992, né? Ou seja, porque foi antes do quórum qualificado do artigo 5º para terceiro da nossa Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Interessante, pessoal, quando eu estou dando aula de Código de Ética, como professor eu de Direito Constitucional, eu sou professor também de Direitos Humanos, eu transversalizo o conhecimento justamente para aumentar, né, o campo aí de informações que caem na prova para vocês. Olha que interessante, eu acabei de citar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Essa norma também, ela está prevista no edital e ela cai bastante, né? Ela cai bastante. Então, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que foi publicada aí por meio da OEA, Organização dos Estados Americanos, é uma norma de grande relevância que cai pelo menos duas questões no concurso da Polícia Militar. Então, nós vamos trabalhar também a Convenção Interamericana, além da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, que aconteceu pós a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que a declaração ela foi publicada pela ONU, né? Diferente da Convenção Americana. A Convenção Americana foi publicada pela OEA, é a Organização dos Estados Americanos, ou seja, sua aplicabilidade é regional. No entanto, a aplicabilidade do documento da ONU, a sua aplicabilidade é universal, tá vendo? Então, estou entrando já em outras matérias para a gente transversalizar o nosso conhecimento. Então, é isso que a gente faz no dia a dia. Você que já é meu aluno, já me conhece, né? Conhece os nossos professores, né? O Rodrigo Fonseca e os demais professores aí, o Eliezer, todos os professores aí do WM Concurso, né? Então, continuando. Vem estabelecer normas relativas, então, sanção, conceito, o recurso, como eu falei, o Pacto São José da Costa Rica traz lá o duplo grau de jurisdição, que é o direito do recurso. Professor, o que é isso, duplo grau de jurisdição? Você buscar recorrer, o duplo, duas vezes, em grau recursal. O comandante da unidade sancionou uma punibilidade. Professor, eu posso exercer meu direito do duplo grau de jurisdição, tanto na seara administrativa, eu sei que na seara jurisdicional do Poder Judiciário eu exerço, lá na tripartição de Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário. No judiciário eu recorro, né? Se o cara foi punido na justiça, na vara criminal, ele tem o direito de recorrer em instância superior, o Tribunal de Justiça. E mesmo assim, se ele foi punido no Tribunal de Justiça, ele pode recorrer lá ao STJ, se violar normas infraconstitucionais, que nós iremos ver isso no direito constitucional. Agora,
Se violou a própria Constituição, vai recorrer direto, né, no caso em tela, para o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver situações que dão essa possibilidade de recorrer direto ao Supremo Tribunal Federal em situação recursal. Então, esse é o recurso no Poder Judiciário. Professor, em âmbito interno, tem direito de recorrer? Tem. Então, no caso em tela, gente, a primeira instância, você recorreu, você foi punido pelo comandante da unidade, você pode recorrer a uma instância superior, por exemplo, comandante de região, né? O CPC, né? O comando da capital, ou o comandante da segunda região, por exemplo, ao coronel, você recorre ao comandante regional. A professor, o coronel puniu também, no caso de tela, você tem o direito de recorrer? Ainda tem. Você pode recorrer, né, ao comandante geral da instituição, tá joia? Recompensa, nós vamos ver questão de recompensa, elogio, nota meritória, outras recompensas que traz também, o Código de Ética traz essa previsibilidade de recompensa, sua pontuação e vai. Bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar, gente, o PAD, processo administrativo. Gente, toda vez que o militar ele for demitido, né, nós temos um manual, a resolução 4220 de 2012, que é o manual de processo e procedimento administrativo da Polícia Militar. Essa matéria cai para a turma de sargento, né, de oficiais da Polícia Militar, não cai para a turma de soldado, e ela vem falar, né, que, no caso em tela, para que o militar seja demitido, para que ele seja demitido a bem do serviço público, há que se ter a instauração de um processo administrativo disciplinar, né? Lembrando que o militar com menos de 3 anos de efetivo serviço, nós iremos ver lá no artigo 34, fala que ele vai a processo administrativo disciplinar sumário, ou seja, um caráter mais célere, mais rápido, ou seja, os seus trâmites é mais rápido porque ele ainda não passou no estágio probatório, ele não tem aquela segurança jurídica da estabilidade funcional que é adquirida pelo servidor militar quando ele completa 3 anos de efetivo serviço. Então, toda vez que o militar ele vai a processo demissionário, ele obrigatoriamente tem que passar pelo PAD, o processo administrativo disciplinar. Se ele tiver menos de 3 anos de efetivo serviço, ele vai a processo administrativo disciplinar sumário. Se ele tiver mais 3 anos de efetivo serviço, ele vai a processo administrativo disciplinar comum. Nós chamamos isso de due process of law, o devido processo, mas só que em âmbito interno, administrativo, tá joia? E ainda, o que regula o Código de Ética? O funcionamento do CDMU. Gente, o que é o CDMU? É o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade. É um órgão de assessoramento do comandante da unidade. Então, quando o comandante ele vai exercer o caráter punitivo, né, certa de tal conduta de tal militar, ele pede um assessoramento, né, um caráter aí, de análise, um conselho que é formado de 13 militares, nós iremos ver, mais antigo, ou seja, aquele que tem precedência hierárquica que está sendo analisado, né? Ou seja, ele tem de pós-graduação superior ou ele é mais antigo, né? Vai compor esse conselho de ética. Então, formação de 13 militares, ele fica nesse conselho de ética durante 6 meses, podendo ser prorrogado mais 6, fica 1 ano fora, depois pode compor o conselho de ética novamente. Então, nós vamos trabalhar um pouco as informações lá na frente, um pouco aí, então, sobre o Conselho de Ética Disciplinar dos Militares, o CDMU, né, que é um órgão de assessoramento, de apoio do comandante da unidade, do comandante do batalhão. Tá joia? Então, gente, o Código de Ética vem estabelecendo aí, ó, definir, então, especificar as transgressões, as normas relativas às sanções, conceitos, recompensas, tá joia? E olha que interessante, aqui nós vamos marcando aqui os pontos principais, né? Nós vamos definindo aqui, isso que é legal. Nessa aula ao vivo, pessoal, a gente marca os pontos principais e dá destaque naquilo que pode cair na tua prova, tá vendo? Que legal? Então, deixa eu dar uma cor aqui diferente, CDMU, ó. Olha aí, ó. Então, a gente vai aumentar a letra aqui, fica bem didático aí para você estudar conosco. A gente vai mexendo aqui na hora, eu vou escrevendo na hora aqui, isso facilita demais o nosso estudo. Então, essa aula ao vivo, gente, veio para ficar mesmo, né? Ela veio para ficar mesmo, essa aula ao vivo aí, como um processo, né, de evolução dentro do estudo, né, do caráter pedagógico do ensino. Olha lá, a gente vai mexendo aqui em tempo real para você ter esse conhecimento, tá joia? Olha lá, vou diminuindo a letra, vou aumentando, para passar legal as informações. Beleza. Gente, quem que aplica esse código? Artigo 2º, importante destacar. A quem que se aplica esse código aí? Vamos dar esse destaque aqui, ó. Vamos colocar essa cor aqui, verde aí, para dar essa ênfase. Quem que se aplica a esse código? Primeira informação importante, ao militar da ativa. Professor, quem que é o militar da ativa? Aquele que faz a partir da data da inclusão, né? É aquele que faz a partir da data da inclusão, ele fez a sua inclusão, passou 2 dias depois, ele fez, na verdade, ele fez a matrícula, né? Levou todos os documentos,
ele, no primeiro dia que ele entrou em forma, é a partir da data da inclusão, até ser transferido para a reserva, né? Ou seja, o militar é aquele que faz seu serviço dia a dia na instituição. Nós temos aí essa previsibilidade, né? Deixa eu pegar aqui ó, essa informação só para que vocês entendam quem que é o militar da ativa. Olha que legal, aqui ó, aula ao vivo, a gente pesquisa aqui em tempo real, isso é muito bom para que vocês aí vejam, né, até a gente manuseando aqui, né, a aula. Então, é muito interessante essa aula ao vivo lá. Então, vou pegar aqui, ó, o Estatuto da Polícia Militar, que é a Lei 5.369. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, quem que é o militar da ativa. Olha lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. Quem que é o militar da ativa, professor? O militar da ativa é o que, ingressado na carreira militar, faz dela sua profissão até ser transferido para reserva, reformado ou excluído. E quando eu falo militar da ativa, gente, então é a partir da data da inclusão. Você lá fez a matrícula, né? Geralmente a matrícula, gente, é 2 dias antes da inclusão. Fez a matrícula, entrou em forma 2 dias depois, você já é policial militar. Você, dentro do curso de formação, você já é soldado da Polícia Militar, pertence já ao quadro de efetivo da caserna, da instituição militar. Então, o militar da ativa é aquele que, ingressando na carreira, faz a sua profissão até ser transferido para reserva, informado ou excluído. Então, gente, esse código aplica ao militar da ativa. Professor, tem mais gente que aplica-se ao militar sem ser o militar da ativa? Tem. Nós temos o militar da reserva remunerada. Mas, professor, em todos os casos, vai se aplicar ao militar da reserva remunerada? Não, não é. Só vai se aplicar nos casos expressamente mencionados nesse código. Gente, essa questão aqui cai demais na prova. Por quê? Na prova que eles falam que também ao militar da reserva remunerada aplica-se todo o código de ética. Não. Nós vamos ver que vai se aplicar aquilo que o código, o próprio código delimitar. Aonde que está isso, professor? Nós vamos combinar o artigo 92. Olha lá, o militar, aqui, ó, da reserva remunerada. Vamos dar esse destaque aqui, ó. Vamos colocar lá, olha lá, o militar da reserva remunerada, sujeito às transgressões disciplinares especificadas no inciso, olha lá, 2, 3 e 6 do artigo 13, ou seja, as transgressões graves. Vamos dar esse destaque aí, ó. As transgressões 2, 3 e 6 do artigo 13. Então, gente, aplica-se ao militar da reserva somente essas transgressões, essas condutas transgressionais disciplinares? Sim, né? Somente as transgressões. Mas primeiro, professor, quem que é o militar da reserva? Vamos falar primeiro. É aquele militar, vamos ver lá no EMENG, vamos pegar o conselho de novo do EMENG, olha lá. Quem que é o militar da reserva? É o que, tendo prestado serviço nativo, ou seja, a partir da data da inclusão até seu último dia de serviço, passa a situação de inatividade. Então, o militar que está na inatividade é aquele que trabalhou no seu dia a dia, aquele que exerceu o seu prolabore, né? Aquele que trabalhou, aquele que fez intervenção policial, aquele que fez uma blitz, aquele que verbalizou, aquele que atendeu a população no seu policiamento ostensivo de manutenção da ordem. Artigo 144 da nossa Constituição, combinado com o 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A função princípio, a prima facie, primazia, né? A função da Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo de manutenção da ordem. Professor, aonde está essa missão constitucional? Aonde está essa missão do policial militar? Vamos ver, está lá na Constituição Federal, no seu artigo 144, seu inciso 5º. Olha lá, olha que legal. Quando a gente estuda ao vivo, a gente pode conferir na hora, olha lá, da segurança pública. Fala assim, ó, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Olha lá o inciso 5º, professor. Polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, a nossa competência constitucional, no artigo 144, estabelece, né, que a segurança pública, gente, é dever do Estado, é dever do poder público, né, a garantia do interesse público, direito difuso, meta, trânsito individual, que vai além do devido, supremacia do interesse público, é dever do Estado, mas também nós temos uma corresponsabilidade, nós chamamos de uma corresponsabilidade de todos, o cidadão também, nós chamamos o cidadão para dialogar, para que juntos criemos políticas de segurança. Esse é um tema de grande aí, que pode cair na sua redação, né? Exercida para preservar a ordem pública, a incolumidade, a integridade das pessoas e do patrimônio. Inclusive, aí, se houver qualquer violação, pode responder na seara, a gente chama na seara penal, que é a última ratio, que é a extrema ratio.
por exemplo, aí um homicídio qualificado por motivo fútil, torpe, com emprego de asfixia, feminicídio, 121, inciso, parágrafo 2º, inciso 6º, no caso aí, o feminicídio. Então, a garantia da segurança da pessoa fica a cargo dos órgãos de segurança pública nessa corresponsabilidade para com o cidadão. E a garantia do patrimônio, para que não seja subtraído, né, a coisa bem imóvel alheia, com utilização de violência contra a ameaça, por exemplo, o artigo 57 do Código Penal, o roubo, né, o roubo lá no seu caput, né? Ou seja, então, compete aqui a Polícia Militar também com o órgão de segurança pública. E vem lá no seu parágrafo 5º, vem falando aqui que é a questão da competência, né? O que cabe à Polícia Militar lá? Você, novo agente policial militar, o que vai te competir? Olha lá, os polícias militares, cabe a polícia ostensiva, ou seja, está lá presente na rua, no policiamento preventivo, repressivo, está fardado, né? Está sendo ostensivo, giroflex, viatura, preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil. Então, as polícias militares, cabe a polícia ostensiva e preservar a ordem pública. Então, essa é a nossa missão constitucional. Professor, onde está isso? Artigo 144, né, inciso 5º, que traz a Polícia Militar, e o seu parágrafo 5º, que traz a sua competência, aquele que nos cabe, né, aquele que cabe à instituição guarnecer, proteger o bem-estar social das pessoas, a garantia da incolumidade física e patrimonial, preservar vidas. Essa é a nossa finalidade enquanto agentes da lei. Tá joia? Então, o militar da reserva remunerada é aquele que saiu já da ativa. Ele está lá, nós chamamos de veterano, né? Ou seja, ele ainda permanece com o status de militar. Ele mantém todos os seus direitos, os seus deveres e as prerrogativas de militar. Se ele, por exemplo, se ele foi para a reserva como major, ele vai manter, né, o seu posto de major, o posto de oficial superior, né? Então, ele mantém. E, da mesma forma que ele mantém os seus direitos, também tem respeitar alguns deveres. O militar, né, na verdade, tem que respeitar todos os deveres, e se ele descumprir algum desses deveres, tem certa punibilidade, né? Então, olha lá, esses casos expressamente previstos, né, nesse código, são lá do inciso 2, 3 e 6 do artigo 13, transgressões graves, né? Isso aí nós iremos trabalhar durante o curso, as transgressões graves, por exemplo, do inciso 2º, ela concorrer para o desprestígio da respectiva IME. Professor, o que é IME? Instituição Militar Estadual, que nós temos as duas, né? Quando eu falo respectivo, porque tem duas, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiro Militar. Por meio da prática de crime doloso. Então, se o militar cometeu crime doloso, ele pode responder, vai responder lá criminalmente, no Poder Judiciário, e ainda transgressão disciplinar. Olha que interessante, nós temos um manual de processo administrativo que eu ministro aula aqui para a turma de sargentos, né, para as promoções. Lá fala que o manual, né, que cai para o artigo 530, parágrafo 1º, que esse inciso 2 não é, né, inaplicável ao militar da reserva remunerada. Olha que interessante. Nós temos a Lei 4.310, que fala que aplica no artigo 92, nós temos o Manual de Processo e Procedimento Administrativo interno da instituição, uma norma de 2012, que fala que, no caso em tela, tem essa proibição de punibilidade, né? Mas aí, tá vendo que nós vamos aprofundar acerca do tema. Então, gente, aplica o militar da ativa, que é aquele que nós vimos no EMENG, na Lei 5.339, aquele que faz o serviço a partir do dia a dia, pelo dia da data da inclusão, e o militar da reserva remunerada. Cuidado, que lá na prova eles põem o quê? Reserva não remunerada. Quando ele é da reserva não remunerada, ele perde status código servidor militar, né? Ele já não pertence mais aos quadros, ele não pertence mais às fileiras da caserna, da vida militar, tá joia? E outra coisa que cai na prova. Então, eles falam que aos militares da reserva aplica-se todos os casos mencionados nesse código. Não, só aplica os casos expressamente mencionados, que nós sabemos que é o artigo 92, né, que trata do artigo 13, do inciso 1, 2, 3 e 6, das transgressões graves que se aplicam ao militar da reserva remunerada. Tá joia? Aí vem aqui, professor, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, vamos aumentar a letra aqui para ficar mais didático. Olha que legal. O legal é isso, que a gente que durante essa aula ao vivo, a gente vai manuseando os códigos, vai pegando a lei, vai pegando a Constituição, abre a Declaração de 48, abre o EMENG, isso aí que é legal na aula ao vivo. Isso, pessoal, na aula presencial, a gente não tem essa facilidade de manusear tantas legislações ao mesmo tempo, de maneira rápida, célere, para levar o conhecimento ao nosso aluno, tá joia? Então, vamos lá, parágrafo único. Lei 4.310 de 2002, não estão sujeitos a esse código. Professor, quem que não está sujeito? Nós vimos agora quem está sujeito ao código de ética, tá joia? Nós vimos. Então, é o militar da ativa
e o militar da reserva remunerada. Quem que não está sujeito a este código? Olha lá, os coronéis, juízes do Tribunal de Justiça Militar não são regidos por este código. Primeira informação, então, coronéis e juízes. Então, primeiro vamos lembrar, a Polícia Militar é formada do seu posto de graduação, a sua hierarquia. O que é hierarquia, professor? É a ordenação das autoridades. Nós vamos ver isso lá no Código de Ética também, durante as aulas. Então, a hierarquia é a ordenação das autoridades, que vai do soldado aluno até o coronel chamado de coronel full, coronel da ativa, né? Do soldado ao coronel. Aplica-se ao código de ética? Sim. Ao coronel, tenente-coronel, ao major, ao capitão, ao tenente, ao subtenente, aos sargentos, ao cabo soldado, aplica-se o código de ética. Não se aplica aos coronéis juízes do Tribunal de Justiça Militar. Nós temos aí, gente, no caso em tela, esses coronéis exercendo a função lá de juízes do TJM. Nós temos aí, só lembrando, que nós temos 3 estados do Brasil que têm justiça militar estadual: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esses 3 estados, eles têm essa composição de coronéis juízes do Tribunal de Justiça em segunda instância. E como é segunda instância, gente, ele tem o status, né, e os vencimentos, todos os direitos de desembargadores, né? Nós temos o coronel Rubio, o coronel Sócrates, por exemplo, né, que compõem o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Nós temos aí 4 coronéis, 3 da Polícia Militar e 1 do Bombeiro Militar. Professor, então a eles não se aplica esses coronéis que estão exercendo o poder, a função de juiz do Tribunal de Justiça? Não, porque eles vai ser aplicado lá o Código de Ética da Magistratura. Porque neste momento, pessoal, os coronéis, eles são juízes, eles têm o status, né, de desembargadores. Então, a eles se aplica-se o Código de Ética da Magistratura. Tá joia? Então, olha outro ponto importante aqui, ó, que o Código de Ética não fala, mas aí o mapa, né? Quem está estudando para sargentos aí, para promoção de oficiais também, estuda isso aqui, olha lá. No caso em tela. Olha aí, eu dei um destaque maior aqui. Olha lá, o mapa fala que também não se aplica-se, né, ao Código de Ética, olha lá, ao militar, o quê? Reformado. O militar reformado não se aplica o Código de Ética. O militar reformado. Professor, quem que é o militar reformado? Vamos voltar lá no Enem, olha lá. O reformado é aquele o militar desobrigado definitivamente do serviço de caserna, ou seja, é aquele que passou da reserva e passou um lapso temporal da reserva, né? Ele não está mais trabalhando, ele está na inatividade, ele passa para a reforma. Então, quando ele passa para a reforma, pessoal, ele fica desobrigado para o serviço. Por exemplo, no caso de uma convocação, numa situação de guerra, numa situação de conflito armado, por exemplo, ele não tem essa obrigatoriedade de retornar para as fileiras da instituição. Agora, por exemplo, o militar da inatividade, da reserva, nós iremos ver que tem, né? Ou por ato voluntário, ele vai receber 1/3 a mais do seu vencimento, né? Ou por determinação do comandante geral, se houver uma necessidade de uma calamidade pública ou de uma situação de ausência de manutenção da ordem pública, pode convocar de maneira compulsória o militar da reserva. O reformado, ele não volta mais, ele fica desobrigado do serviço definitivo. Então, por isso, não se aplica, né? Então, o militar reformado não se aplica, por qualquer motivo, não se aplica o Código de Ética. Professor, além do militar reformado, que não se aplica ao militar o Código de Ética? Ao militar, lá que eu falei, da reserva não remunerada. Então, o militar, ou seja, aquele que perdeu o status quo civil do militar. Professor, me dá um exemplo de militar da reserva não remunerada. Exemplo, artigo 37, segundo da nossa Constituição. Concurso público de prós e títulos. O militar que era da ativa, o que ele fez? Ele passou no curso de policial federal, delegado federal, por exemplo, né? Aí ele pediu a sua demissão, né? Pediu a sua demissão, a sua baixa de serviço, e ele foi para a reserva não remunerada, ele perde o status quo de servidor militar. Então, no caso em tela, gente, o militar da reserva não remunerada não se aplica-se também ao Código de Ética. Então, hoje, olha que informação importante, né? Então, nós temos aí, a quem aplica o seu Código de Ética? O militar da ativa. Quem que é o militar da ativa? Aquele que faz o seu serviço dia a dia até ser transferido para a reserva. E também aplica-se o Código de Ética ao militar da reserva remunerada. É aquele servidor militar, né, que passou o seu tempo servindo na instituição e
vai para inatividade, ou seja, é o veterano da instituição que permanece com todos os seus direitos inerentes, aos seus direitos, prerrogativas e deveres, mas só que não é todos os casos que aplicam o militar da reserva minerada, nos casos expressamente previstos no Código. Aonde que está previsto esse expressamento do Código? No artigo 92, que fala que aplica-se lá, no caso, aos militares da reserva, as transgressões do inciso 2, 3 e 6 do artigo 13, tá joia? E quem não se aplica-se a esse código? Olha lá, os coronéis juízes do Tribunal de Justiça Militar, nós falamos, né? Nós temos aí 4 coronéis que em Minas Gerais estão lá dispostos como status de desembargadores, então a eles não se aplica o Código de Ética, porque a eles vai se aplicar o Código de Ética lá da magistratura. E o MAPA, que é o Manual de Processo Administrativo Disciplinar do Estado de Minas Gerais, que isso aqui cai na prova de sargentos e oficiais, né? Lembrando, não cai para a turma de soldado, eu estou trazendo aqui só para facilitar o estudo de vocês. Fala aqui também, ao militar reformado, não se aplica o Código de Ética, e ao militar da reserva não remunerada, não se aplica lá o Código de Ética Disciplinar Militar do Estado de Minas Gerais. Bacana? Pessoal, tão importante nós destacarmos isso para a sua prova, né? Então, você que está estudando conosco e você que quer estudar conosco, sejam todos muito bem-vindos ao WM Concursos, né? Então, essas informações iniciais para vocês aí, acerca de quem se aplica o Código de Ética, qual que é a finalidade do Código de Ética da Polícia Militar. Então, informações importantes iniciais para você já começar a se inteirar das questões da vida de caserna. Você quer ser um militar, né, quer ombrear conosco na atividade caserna, nós temos que trabalhar muito bem o Código de Ética. Professor, quantas questões que caem na prova de Código de Ética? Cai pelo menos 2 a 3 questões, todas as provas de Código de Ética, porque é um documento basilar, né? Nós vamos ver lá da hierarquia e disciplina, né? Então, pessoal, é muito importante destacar. Pessoal, olha aí, nós temos aí as próximas aulas que nós teremos que estudar um pouco a mais do nosso conhecimento. Eu quero trabalhar depois com vocês lá os conceitos, né? Caem muito em prova, os conceitos, olha lá. Está no artigo 5º, conceito A, B, C. Você que vai entrar para a Polícia Militar, como é que você vai entrar em qual conceito? Você vai entrar no conceito B, conceito B0, né? Então, nós vamos ver lá, nós vamos estudar isso que cai muito em prova. Professor, eu entrei na Polícia Militar, que conceito que eu vou entrar? Vou entrar no conceito B0. Conceito A, isso cai muito em prova. Qual que é o conceito A? É aquele que tem 50 pontos positivos. O conceito B é aquele que tem de 49 positivo até 50 negativo. Quem está no conceito C, professor, é aquele menos 51 para baixo, ou seja, acima de 50 pontos negativos. Nós temos muita coisa para estudar aqui, ó. Olha lá. Então, você, no caso em tela, ao ingressar na instituição, você soldado novo, né? Vai começar o curso agora em fevereiro. Você vai iniciar com o conceito B0 ponto, B0 ponto. E a cada ano sem punição, você vai receber 10 pontos positivos até atingir o conceito A. Professor, qual que é o conceito A? O conceito A é os 50 pontos positivos. Gente, nós temos aí diversas coisas para trabalhar. Esse material aqui está completo. Isso aqui, principalmente, os senhores vão trabalhar muito comigo, né? Esses conceitos da instituição, né? Pilares da atenção, ou seja, o que é o pilar, o que é a base, é o alicerce das instituições militares, que é a hierarquia e a disciplina. Professor, o que é hierarquia? É a ordenação das autoridades, que vai do soldado ao coronel. O que é disciplina? É a exteriorização da ética, é colocar para fora a ética profissional, o pundonor, né? O sentimento lá da decência coletiva, do decoro da classe. Então, a disciplina é colocar lá o cumprimento dos deveres, né? A obediência para os deveres de caserna, tá joia? Então, nós iremos trabalhar isso aqui muito, então, nas próximas aulas e também durante o curso de formação aí que nós vamos dar, o curso preparatório. Gente, então, hoje essa aula foi só inicial para que vocês tomassem conhecimento, né? Nos conhecessem, né? O professor Elber do WM Concursos. Lembrando que 120 vagas do curso de formação de oficiais da polícia vai sair o edital agora, 30 vagas do QOS, 1.653 vagas QPPM e 84 vagas aí para PPE, quadros para especialistas. Lembrando que nós temos aí 718 vagas na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos aí diversas vagas no interior que se somando, são 935 vagas. Lembrando, ingresso, só para relembrar, quem pode ingressar? O jovem que tem até 30 anos, 11 meses e
29 dias. Nós temos uma súmula 34 de 2019 da AGE, da Advocacia Geral do Estado, que ainda deu essa possibilidade de ingressar até a data da matrícula. Você não pode ter 31 anos, você pode ter 30 anos, 11 meses, 29 dias, até a data da matrícula, ou seja, 2 dias antes de você começar o curso de formação de soldado na Academia de Polícia. Via de regra, deve ser lá para fevereiro essa matrícula. Então, até fevereiro, você pode ter 30 anos, 11 meses, 29 dias. Professor, curso superior. Eu tenho licenciatura? Pode, pode. Eu tenho bacharelado? Pode. Eu tenho tecnólogo? Pode. Eu tenho sequencial? Até então, o sequencial, no último concurso, trouxe o caráter de permissibilidade. Nós não sabemos, se de fato vai continuar com essa autorização, tá joia? E lembrando, gente, nós vamos começar o curso preparatório aí a partir do dia 5, vai ser de manhã à noite, de segunda a sexta. Vamos estudar de manhã, de 7h30 às 11h10. Você estuda da onde você quiser, pelo celular, smartphone. Nós temos aí vários militares estudando conosco, estão gostando demais. Você estuda da onde você quiser, da sua casa, você está no trabalho, você põe um fonezinho de ouvido e vai escutando a gente, tá joia? De manhã à noite, E a carga horária 200 horas, vamos ver todo o conteúdo do edital, vamos mandar livros digitais, resumos e exercícios, não tem esses valores do investimento, e até dia 14, logicamente, tem um desconto. Professor, foi seu aluno, já foi seu aluno, tem desconto? Tem 10% de desconto aí, além desses valores aqui, no caso em tela, a se somar a você que já foi o nosso aluno. Tá joia? Aqui está o telefone de inscrição, entre em contato com a Marina e a Ana e garanta a sua inscrição. Tá joia? Então, gente, essa aula inicial, eu agradeço a todos aí, vocês, pela participação, fico feliz, sejam todos muito bem-vindos, vem galgar conosco conhecimento, vamos trabalhar juntos aí para levar você ao seu sucesso. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do WM Concurso, tá joia? Gente, agradeço aí, e eu vou publicar as novas aulas aí para a gente poder potencializar nossos estudos e maximizar os nossos resultados. Bacana? Valeu, pessoal, um grande abraço e que Deus nos abençoe.